Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast, O Quinto Elemento. E hoje o episódio é um pouquinho polêmico. Será que empreender é para todo mundo? Hoje a gente vai mexer na ferida e eu tô aqui com as minhas parceiras, Carol e Gi, que desde lá de fora a gente já tá na resenha. Tá na polêmica. A gente já tá na polêmica. Já. Sobre empreender. Empreender é para todos? Não. O que você acha, Gi? É só pros fortes. É só pros fortes. É só E para os você, fortes. é forte ou na primeira já arrega? É. O que tem, né, de tantos casos, né, que começam seus negócios em 3 meses, pronto, vou achar. É, exatamente. E por que será, Gi? Eu acredito que é porque, primeiro de tudo, não tem um planejamento. Ah, isso com Primeiro total de certeza. tudo, abrir as portas, vou na fé. E não é bem assim, né? Não. Precisamos ter fé? Precisamos, óbvio, senão nada acontece. Mas uma fé planejada. Uma fé planejada. É o que eu Né? falei pra Lu, a gente tá falando sobre planejamento, né? É que muitas vezes... eu quero montar alguma coisa, eu quero abrir alguma coisa. Você só e ele tem desejo. Só tem o desejo, mas não tem nem o conhecimento. E nem o planejamento. E nem o planejamento. E tem muitas pessoas que falam pra mim assim, eu vou abrir porque eu gosto, é minha paixão. Que bom que você tem uma paixão. Uhum. E é necessário que você tenha a paixão para que você possa abrir o seu negócio. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só sair abrindo. Você tem que estudar. Aconteceu recentemente uma pessoa que acabou abrindo um estabelecimento, não ficou nem 3 meses com ele aberto e fechou. E olha só, o investimento que é feito, né? Você gera uma energia, gera uma expectativa e aí você se frustra pela expectativa que foi gerada, mas não foi planejada. Mas sabe, Gi, que eu penso... Eu até estava conversando com a Lu hoje à tarde. Eu quero montar uma lanchonete. É uma paixão, eu vou montar uma lanchonete. O que eu faria? Carol faria. Geralmente tem um parente que tem a lanchonete, um amigo, um conhecido. Eu pegaria... Ficaria com essa pessoa uns 3, 4 dias para ver como funciona a lanchonete. É isso Pode que é ser pra mim? também. Será? Será que é pra mim? É. Porque é uma rotina que essa pessoa não conhece. É o modo da pessoa ver no dia a dia se é aquilo mesmo que ela vai aguentar. Se ela vai fazer, o que ela vai fazer de diferente. Ela vai ver os pontos fortes e os pontos fracos. Isso eu acho que é uma maneira muito bacana de você iniciar, né? Que você já vai se planejar. Já é um modo de planejamento, né? Você vai vivenciar a experiência. Mas é que nem sempre você consegue fazer isso. Uhum. É uma possibilidade? Sim. Mas o ponto é diferente, o produto é diferente e o público é diferente. Então, às vezes, a gente se baseia... vamos abrir a lanchonete porque deu certo e eu gostei. Como eu ouvi uma história recente, vou até contar algo que é real, só não vou falar nomes, até porque eu nem lembro o nome do estabelecimento. Ainda bem. Ainda bem. Então, a pessoa, ela frequentava a lanchonete, que era uma lanchonete toda rosa, toda bonita, aconchegante, de uma colega, uma amiga. E aí, aquilo foi aumentando o desejo dela abrir para ela também. Então, ela foi atrás da franquia para saber como que como funcionava e tudo mais. E aí, conclusão, ela abriu porque ela achava bonito, porque ela gostava, né? E acreditou na cabeça dela que poderia dar certo. Não se planejou, não fez estudo. Por mais que fosse uma franquia, a franquia quer vender. Né? A franquia quer vender. Então, aquele estudo que você precisa ter do ponto, do público, do preço, porque conta, assim, no final das contas, né? Da localização, enfim, de todos os detalhes, não foi olhado. Conclusão, a pessoa fez um investimento, a família inteira... lembrei. Sim, lembrou? A família verdade. inteira se envolveu nesse investimento e acabou trazendo transtornos porque não fluiu. Todo mundo investiu, mas o lugar não era o lugar que era adequado para aquele tipo de negócio. Mas mesmo sendo em franquia... Porque você tem que ver tudo isso, Sim, né? mesmo sendo franquia também, eu acho que você vai...
montar uma equipe, para mim, eu acho que já tem que planejar e projetar uma equipe. O que seria o projetar uma equipe? Vamos ver, Gi. Na verdade, eu penso assim, ó, como eu costumo falar para os meus clientes. A maioria dos meus clientes, eles são micros e pequenos, então eles não têm muitos funcionários. Ok. E departamentos. Normalmente é o dono que acaba fazendo tudo. O que eu falo para eles? Monta um organograma e nesse organograma estabeleça os departamentos. Por mais que você não tenha o profissional ali naquele momento, mas você já coloca aquele departamento como funcional. Até para poder você já ir tendo o direcionamento de quem eu vou contratar, quais são as qualificações, o que ela vai fazer. Tá, né? Mas hoje a gente, eu queria que a gente focasse um pouco mais na parte do empreendedor focar. Ela quer hoje causar, eu quero causar. gente. O que não dá certo? Não, focar no... se a pessoa tem estômago para vivenciar aquele empreendedorismo ou não. Ou se ela romantiza, Ou né? se ela romantiza, exatamente O isso. romantismo Porque ao assim, empreendedorismo. todo mundo, a maioria, né, Gi, que começa, ela tá, tipo assim, ó, igual você falou, eu vi aquela da pessoa tal que tá ganhando mó grana, vou lá e vou empreender. Ela não se aprofundou, ela não viu os problemas que ela que vai enfrentar, como vai enfrentar. Então, não é todo mundo que tem estômago para vivenciar o empreendedorismo, porque o empreendedorismo é barra. Você tem que ter sangue no zóio. Tem que ter resiliência, a gente é fênix. Eu até li uma frase no Instagram, eu não sei de quem, gente, me desculpa. É que empreender é você acordar desempregado todos os dias. Exatamente. Porque você tem que todos os dias ir pra batalha. É isso mesmo. E muitas pessoas, elas não têm essa visão. Então, por que muitas pessoas abrem um negócio, fecha, abre outra, fecha? Porque ela tem a mentalidade que, a Lu abriu uma clínica, deu certo pra Lu, vou abrir também. E a Carol abriu uma cafeteria fitness. O da Lu não deu certo, vou fechar, vou abrir igual o da Carol. Aí vai para segmento totalmente diferente, fazer coisas totalmente diferentes e ela não consegue evoluir. Por quê? Porque ela não tem uma mente empreendedora. Ela não tem uma visão de empresário e uma mente empreendedora. A visão do empresário, que era até que a gente estava conversando lá fora, que a visão do empresário é o quê? Ele é visionário. Ele quer fazer um negócio alavancar. Então, ele vem com estratégia, com metas, com objetivos. É o cara que empenha ali no operacional. O empreendedor é o sonhador, aquele criativo, aquele que vai atrás de um sonho, que quer fazer o negócio acontecer de fato, né? Agora, imagina o News 2. A mesma pessoa. Não, isso é o sonho, né? Porque existe o empresário ou empreendedor. Isso. E existe o empreendedor com o empresário. Isso o empresário e o empreendedor. O ideal é ser empresário e empreendedor. Sim, né? sim. Isso daí é o sonho de todo, Mas é todo possível. mundo. É possível. É possível. Só que você precisa ter estratégia, você precisa se preparar, você precisa estudar. Isso. E muita gente não perde esse tempo, porque acha que é perder tempo E não é. fazer o investimento para você alavancar o seu negócio, para você estruturar de modo com mais eficiência. Ô, Lu, isso é tão real que você está dizendo, porque assim, se as pessoas que estão começando nessa jornada do empreendedorismo, né? Se elas tivessem essa mentalidade de como é importante você estudar. Primeira coisa, estudar o que é empreender. Essa é a primeira coisa. Eu vou estudar sobre empreendedorismo. E depois eu vou me aperfeiçoar sobre o meu produto. Porque eu tenho que ter base técnica naquilo que eu estou oferecendo. Produto ou serviço, né? Mas não é apenas ficar focado no produto e serviço, como também acontece. Muitas empresas ficam tão focadas em criar habilidades sobre os seus produtos e sobre os seus serviços que ela não foca no empreendedorismo. Ela não foca que ela precisa se qualificar, que ela precisa estudar sobre comportamento,
que ela precisa estudar sobre liderança. Exatamente, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o se preparar, qualificação. Você tá lá num negócio, você e mais um funcionário. Vamos lá, vamos pegar o exemplo que eu e a Carol tava falando. A Carol falou, tem gente que trabalha num material de construção que não sabe nem o que é um martelo. É verdade. Né? E aí você não qualifica. É. Como é que você vai crescer? Como é que você... se eu for num lugar e eu ser mal atendida, eu não volto mais. Ou que a pessoa não sabe o que você está solicitando pra ela. Mas você Sim. vai voltar? Você não vai voltar. É. Independente de qualquer coisa, você precisa se qualificar. Exato. É isso que as pessoas não têm, não tem esse discernimento. Igual antes, a gente estava lá em casa se arrumando, aí o Miguel mostrou um vídeo pra gente, um vídeo tão idiota, tão tosco, que tinha quantos? 22 mil visualizações. E um vídeo de empreendedorismo, um vídeo que tem relevância de aprendizado, tem. Você tira 5 mil. pelos nossos próprios posts. Sabe? Sim. Se eu É um posto absurdo algo isso. particular, a visualização, ela é As assim, pessoas- absurda. é um Posta absurdo. sobre... Fofoca, briga. Isso. Isso vende. Isso Vende. dá engajamento. Dá. Agora, qualificação, você aprender, você... as pessoas não... A maioria não liga, despertou. sabe? Ou Eu acha que não é importante. Não é importante. não despertou pra isso. E isso exatamente, é o despertar do conhecimento, né? É uma coisa que a gente fala muito, né? No Quinto Elemento, nós somos um instituto de educação, de transformação, né? É despertar o gigante que tá dentro de você. Amanhã a gente vai... falando nisso, amanhã a gente vai começar o despertar de gigantes, né? Então, vocês estão convidadas, a gente vai deixar até o link para vocês começarem a aprender aí também com a gente. É sensacional, sempre você tá aprendendo, porque a gente, no empreendedorismo, aprender todos os dias. Todos os dias. É qualificar você e seus funcionários para o crescimento, né? A gente gasta dinheiro com tanta porcaria. Por que você não investe no seu conhecimento? Quando você investe no seu conhecimento, você cresce a sua empresa. Mas é isso que a gente gostaria de destravar nas pessoas. Porque microempresários, empresas pequenas dentro das cidades, você pode perceber, o cara montou lá um material de construção, ou, deixa eu ver, uma padaria. Qualquer coisa, né? Tudo. Ele acha que eu vou contratar um funcionário e tá ótimo. Contrata parente. Gente. Contratar Não. parente é uma dor de cabeça. Pior coisa que existe. Bom, eu já Não trabalhei, tem. então... Eu também. É ruim, porque você não pode exigir da maneira correta, né? Poder você pode, mas você tem que ter dedos, porque você a tem pessoa 10 vezes maior jogo Você de pisa em cintura, ovos. né? Você pisa em ovos, então. exatamente. Pisa em ovos. E no empreendedorismo, você não pode pisar em ovos, você tem que ou não é. Exato. Essa semana, né, 2 semanas seguidas, eu fiz um treinamento em um cliente. E lá nós treinamos a galera para falar sobre excelência no atendimento e na organização. Porque quando você tem um ambiente organizado, você também, além de não procrastinar, você consegue diminuir resíduos que... No final das contas, dá uma rentabilidade, porque você elimina desperdícios, né? Desperdícios. E aí foi bem legal, porque nessa última vez que eu estive lá, ele falou assim pra mim, um dos funcionários chegou pra mim e falou assim, então, eu apliquei aquela técnica do sanduíche, feedback sanduíche, né? O feedback sanduíche é o quê? É quando você... precisa chamar a atenção, passar para ela algo que ela fez que não foi tão bom assim e que ela pode melhorar, mas você começa com algo positivo. Exemplo, Lu, gostei do atendimento que você deu para aquela cliente. Ela realmente ficou satisfeita. E só que eu observei que
houve atraso na entrega do serviço dela. O que nós podemos fazer para melhorar, para que não haja mais atraso nos próximos? Entendeu? Foi chamada a atenção de uma forma mais... trazendo a pessoa para perto e ela se sentindo pertencente. Né? Não é aquele puxão de orelha que a pessoa grita lá, caramba, Lu! Não. A pessoa recebeu o serviço dela em atraso porque você não entregou o negócio certo, né? Então, e isso é legal. É o poder do todo dia. Todo dia você treinar, todo dia você estar ali falando com seus funcionários, trazendo eles para perto, fazendo eles se sentirem pertencentes, né? E o grito de guerra, eles falaram para mim assim, eu perguntei, o que te faz, o que te motiva quando você chega aqui? Porque tem dia que a gente não chega bem na empresa. Não. Até a gente, como dono mesmo, não chega. E aí ele pegou e falou assim pra mim, então, tem dia que eu chego aqui e eu não tô muito bem. Mas aí, nós vamos pro grito de guerra. Nós oramos, né? Para entregar o dia para Deus. E depois nós damos o nosso grito de guerra. Quando a gente dá o grito de guerra... energia, né? Motivação. Exatamente. Ativa, né? Ativa a dopamina. Então, a pessoa fica assim com a energia lá em cima e passa o dia bem. O chefe, né? Não o chefe, mas o que comanda, ele precisa dar essa motivação para os funcionários, né? Então, por isso que a gente precisa estar sempre aprendendo, se aprimorando nas técnicas para você dar suporte para quem está do seu lado, né? Para crescer. E o que a gente tem visto, viu, de empresários, donos de estabelecimentos sem motivação alguma. Porque ele não vê o negócio dele prosperar. É que reflete também, né, Lu? Mas sabe qual que é o problema? É que as pessoas romantizam muito. E não adianta. Empreender é difícil, é duro. Você mata um leão por dia. Todos igual, os dias. Quando a gente começa, tipo, eu já fui CLT, você já foi, todo mundo já foi CLT. Aí você fala, eu vou sair da CLT e vou empreender, vou ter liberdade. O quê? Você vai ter 50 chefes, minha filha. Você vai ter que trabalhar 24 horas sem ganhar hora extra. É isso mesmo. Né? Dormir e acordar com aquele BO. Né? Então, as pessoas romantizam muito e a maioria não fala. Só fala das coisas boas. E aqui a gente vai falar das coisas ruins. E é bom, sabe, E é bom a gente saber. Porque assim, as pessoas, elas romantizam, chega na hora do vamos ver, e aí ela não consegue nem o faz-me rir, ela consegue ter no final do mês, ela paga as despesas dela quando paga, e não sobra para poder ela viver, né? Então ela acaba virando escravo do seu próprio negócio. E é possível você, que de repente está escravo do seu próprio negócio, recalcular a rota, continuar no seu objetivo e prosperar de uma forma inteligente. É para isso que o Quinto Elemento existe. Porque dentro do nosso instituto, nós temos sim direcionamentos que vai trabalhar primeiramente a tua mente. Como você vê, como você enxerga o outro, como você enxerga o seu negócio. É o planejamento, exatamente. Né? É tudo... a gente tem o direcionamento, né? Porque assim... É mente, alma e espírito. Você acaba trabalhando todas as frentes. Quem é que não erra? Todo mundo erra no começo. Tem que errar para aprender, né? Tem que errar. Só que o que o Quinto Elemento faz? Ele elimina um pouquinho dos seus erros. Porque nós já passamos pelo processo. Por todo esse processo. E a gente vai fazer todo esse direcionamento para você não ter os mesmos erros que cada uma teve e que cada uma já passou. Também. Aprendeu com os nossos clientes. Sim, né? Porque a gente tem várias experiências, né? Então, em cima das experiências ruins, dos erros, a gente montou o cronograma para você seguir certinho, E né? o processo é doloroso. Todo processo é doloroso. E todo processo você tem ganhos e você tem perdas. E eu vou te contar que, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para gastar. Não é gastar, é investir. Porque o seu erro custa muito dinheiro. Aí eu faço uma pergunta quando o cliente chega para mim e fala, mas eu não tenho condições de pagar.
Tá. Então, quanto mais você está disposto a perder. Perder. Exatamente. Quanto mais tempo você ainda vai conseguir manter o seu negócio sem você investir em coisas que realmente vão te qualificar. Porque você vai estar poupando o seu tempo. Aonde você vai chegar sozinho, vai te ter um ônus bem maior, um tempo bem maior do que você chegar junto com a gente, que vai ter certinho onde você tem que chegar. Um planejamento. O caminho, a gente é a ponte, né? Exato. A gente é a ponte. Então, assim, vai te poupar vários estresses. Eu sempre falo que todo empresário precisa de um mentor. Precisa. Sim, isso daí é fundamental, né? Todo empresário precisa. Se eles Só basta ele descobrir. se eles soubessem como isso é importante. Porque empreender é desconfortável. Não é confortável, não é gostoso. Não e eu vou te dizer uma coisa, eu sou um case em relação a ter um mentor. Quando eu comecei a empresa, de fato, a atender vários clientes lá atrás, em 2019, no começo, no primeiro ano, nós patinamos, porque nós não tínhamos esse entendimento. Uhum. Mas quando foi em 2020 para 2021, aí nós fomos atrás de um mentor. E foi muito rápido o nosso crescimento. Em 2021, nós recebemos a primeira premiação de alta performance. Em 2022, recebemos a segunda premiação de alta performance. Mas por quê? Porque eu tinha um mentor me orientando, me dando o caminho, me direcionando. Acertava 100%? Errava menos. Essa que é a visão. Sim, exatamente. Todo mundo vai errar, é o que a gente tá falando. E aí mas só que você erra menos, você erra menos. Então, pensa, em 2019 que eu abri de fato para atender mais clientes. Em 2021, em 2022 já estava sendo premiada. Sozinha, eu acho que eu estava, ou talvez poderia estar tentando até agora. Sim. E não se pegue, né, gente? A gente aqui tá dando uma pincelada o que é empreender. Isso é muito mais amplo, né? Porque muitas pessoas vão lá olham em redes sociais, procuram na internet como empreender, como fazer. E é uma coisa que a gente vive falando aqui, que isso é muito real. Não comece um negócio só pelo dinheiro. Não pode. Imagina, tem uma frase que eu já ouvi, eu não sei quem foi que falou, tá? Então eu não tenho como dar créditos. Mas a pessoa falou exatamente assim: enquanto você corre atrás do dinheiro, o dinheiro foge de você. Mas quando você vai atrás do seu propósito, o dinheiro vem até você. Exatamente. É empreender com propósito, né? Então, assim, a nossa frase é essa, é empreender com propósito, com amor, com paixão. Então, quando você empreende com amor, paixão, a gente fala muito dos 5 pilares da saúde do empreendedor, né? Que é a saúde física, mental, espiritual, familiar, financeiro. Tudo isso te faz crescer, né? Se você não tiver baseado na rocha da saúde, você não vai crescer, né? Então, você vai ficar patinando e não vai alcançar. Uma coisa que também a gente sempre fala, né? Que é assim, não invista o seu dinheiro sem planejamento. Porque se você investir o seu dinheiro sem planejamento, você vai dar com o burro na água, né? Como disse. Ô, Lu, porque ninguém... E sozinho, né? Ninguém cresce sozinho, gente. Mas você precisa de alguém. A palavra fala que é melhor que você ande de 2 em 2 do que sozinho. E também não adianta você ter uma ideia mirabolante, uma ideia genial para fazer tal negócio. Tá. Daí, vem crise, rejeição, vem ansiedade, vem incertezas, riscos. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham sobre a crise, né? Que nós tivemos aí recentemente da pandemia, que várias empresas quebraram. O que vocês pensam sobre isso? Sobre elas terem quebrado?
Olha, eu acho assim que a maioria ela não tem planejamento para ter correr esse risco aí, né? Então ela não se planeja porque ela acha que tudo tá a Deus dará, né? Vou conforme a água me leva, né? E não se planeja financeiramente para ter uma crise, para ter um episódio de meu Deus, como que eu vou fazer para pagar minhas contas ali se acontecer tal coisa? Ninguém. A maioria dos micro e pequenos, eles não se planejam. Eu vou falar de mim, tá? Quando aconteceu a crise da pandemia, eu tinha minha clínica há muitos anos, estabilizada num local, já fazia acho que uns 10 anos que eu estava no mesmo lugar, né? E aí, quando veio a pandemia, eu fiquei desesperada. Imagino. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu tinha 3 funcionários, tinha um aluguel, e eu falei, o que eu vou fazer? Todo mundo fechando. Eu falei, eu não tenho dinheiro para me manter, porque a gente não sabe há quanto tempo vai ter. Como é que eu vou ficar fechada aí 3 meses com 3 funcionários, aluguel e tudo, sem trabalhar? O que eu fiz? Mandei todo mundo embora. E era uma clínica de estética, né, Lu? Era uma clínica de estética. Na época. Mandei todo mundo embora. E conversei com o proprietário, falei, me dá um prazo, né, tal. Só que aí nisso eu já fiz uma conexão com um espaço que estava abrindo. Naquela época estava abrindo e tinha um local que eu ia pagar só uma porcentagem. Eu não ia pagar aluguel. Falei, vou fazer isso. E aí fiquei lá durante... ficou fechado acho que uns 6 meses quase, não foi? Ficou mais. Fechado mesmo. De 8 a 9 meses. Fechava e abria, né? Então aí eu fiquei lá e me mantive assim durante... Você se adaptou? Me adaptei, né? Não foi legal? Foi horrível. Pra você ver, foi horrível. Passou pelo processo, por isso que você tem propriedade pra dizer. Mas assim, Só Lu... que eu vou falar uma coisa, foi horrível porque eu estava em um local que não era meu, porque eu não estava acostumada a trabalhar com ninguém. Com terceiros, né? Com terceiros. Mas vou falar que foi... em termos de financeiro, foi muito bom. Eu ganhei muito dinheiro nesse tempo. Muito dinheiro. Porque eu trabalhei de uma maneira diferenciada, eu me reinventei. Exatamente. Né? As meninas estão aqui para falar. Todo mundo falava, nossa, aqui é um mundo diferente. Todo mundo ia para o meu espaço, porque... lá parecia que não existia o Covid, né? A pandemia, né? E só que eu me reinventei. Eu não trabalhava do mesmo jeito que eu trabalhei. Mas eu não fiquei lá chorando nas pitangas. Eu falei, vamos lá e vamos mudar. E eu posso te falar uma coisa, Lu? Você teve esse insight porque você sempre está se conectando com pessoas. Sim, olha o exatamente. Poder do network. Olha por que você precisa conhecer e estar envolvido com pessoas. É necessário você fazer network. Eu falo que network é a melhor estratégia de vendas. Porque a pessoa vai conhecer a Lu, não vai conhecer a clínica da Lu. Ela vai conhecer a Lu e depois a clínica da Lu. O network, ele abre. Exatamente. Abre mentes. A gente participa de muitos networks, né? E possibilidades, né? E a gente acha, olha, se fosse para nós termos... empreender em tudo que a gente se conecta, a gente... não é? Porque aparecem muitas oportunidades que a gente fala assim, nossa, e as pessoas, não, vamos com a gente, não. Só que não dá, não tem como. Então, a gente tem que escolher o que a gente vai fazer. Isso é muito bom você falar também, porque assim, quando você entra em movimento, você começa a
participar de vários network, vários encontros, rodadas de negócio, aparece muita gente querendo fazer conexão com você, fazer parceria, fazer, como que fala? Sociedade, né? Aparece demais. Aí você precisa analisar se aquilo faz sentido para o seu negócio e se ele está direcionando você para o seu propósito ou ele está te afastando do seu propósito. Isso é verdade. Então, a gente tem o poder da escolha, né? Quando a gente faz o network, a gente conhece tanta gente bacana, a gente conhece tantas coisas que vão de encontro com o nosso propósito, né? Sim. E aí, a gente vê... fala assim, puxa, isso se conecta com o que a gente faz, né? Até dá vontade de fazer tudo, mas não tem como, né? Então, assim, um ponto que a gente sempre reforça: ninguém anda sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém chega no topo sozinho. Não mesmo. Né? Então, assim, façam. Doce se vocês não assim. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer network, rodada de negócio, faça, que é a melhor coisa que existe. Quando a gente começou a fazer, que até foi a Gi que apresentou, né? Falou, meninas, vamos começar a fazer, movimente-se, vai conhecer gente nova. Nossa, você expande a sua mente tanto que você fala assim, puxa, eu tava naquele mundinho. Oxigena, né? Oxigena, você cria várias possibilidades, né? E você volta pra casa com muitas ideias. Muitas ideias. Pra com gente que tem, gente que tem TDAH, isso Você fala, eu quero melhorar mais o meu negócio. Quero melhorar muito mais. Nossa, eu tenho que sair anotando tudo, porque senão eu deixo até a Dandara doida de tanto que eu vou falando. O network é maravilhoso. Não, foi anteontem não. Acho que foi domingo que eu falei pra você, né, Carol? Que eu falei assim, tô fazendo meu cronograma diário, porque eu não tô conseguindo mais me conectar, ou me organizar. Falei pra porque Lu também. Tanta coisa, eu tenho que colocar o despertador, 2 horas é pra isso, 1 hora é pra isso, outra hora é pra atender, outra... Porque você tá conseguindo seguir? Que bom, porque, aqui é um trio de TDAH. Gente. Mas aí eu falei pra Lu, eu preciso fazer esse cronograma. Eu faço, Carol, mas eu consigo me perder nos meus próprios cronogramas. Não, mas eu vou te falar, tem dia que... Coitada da minha terapeuta. Né? Não, mas entre nós a Gi se perde mais. Entre nós a Gi se perde mais. Então, tá vendo? A Gi Elas acabam de falar, eu falo, Carol, o que era mesmo? Mas eu e a Lu, a gente tá conversando sobre isso. É fazer um cronograma do que a gente precisa fazer. E daí quando a gente vai no network, você quer fazer muito mais. Sim. Você tem que colocar sempre uma coisinha a mais. Eu falo assim também. Quando vocês forem para algum evento, qualquer evento, anota aquilo que mais fez sentido para você. Coloca aquilo em ação. E depois você passa para os próximos pontos. Porque senão você sai com essa sensação de que quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. É isso mesmo. Acaba não fazendo nada. É isso mesmo. É verdade. Nossa, isso daí é sensacional, né? Quando a gente fala das conexões, a gente precisa... Pode falar, antes que ela esqueça. Eu tava aqui puxando na memória o que era eu falar mesmo. Falando em network, eu já quero deixar uma chamada para vocês. Fiquem ligados, porque nós vamos fazer o nosso primeiro network de 2025. E vai ser em março, Carol? Dia 15 de abril. 15 de abril. Seria março. É verdade. Né? Nós até falamos aqui sobre março, mas mudamos. A gente quer planejar um network diferente. Isso. Então, gente, nós estamos fazendo várias enquetes lá no nosso Instagram. Sim. @o5elemento.oficial. E vão lá no Instagram. Participe da enquete, porque para nós vai ser muito importante a devolutiva que vocês vão nos dar em relação ao network. Quando a gente fala de network, existe várias experiências. Eu posso falar que eu já vivenciei várias experiências de network. Então, você que de repente vivenciou algo que achou maravilhoso e gostaria de repente, estar participando de algo parecido com o que você viveu, traga para nós.
essas experiências, porque a vida é feita de experiências. E essas experiências é as que ficam na nossa memória até o resto da nossa vida. E que a gente passa, né? Exatamente. E no Instagram, gente, tem o link também, lá tem as redes vizinhas. É só clicar que você vai já ser direcionado para as redes vizinhas. Segue, dá o like. Gente, dá o like aqui também no YouTube. É verdade. Né? Porque senão o YouTube não reconhece. Ele não... Quando você curte... e compartilha, principalmente, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e faz sentido ele entregar para muito mais pessoas. Então, ajuda o nosso canal. Inscreva-se, né? Ajuda o nosso canal a crescer. O irmão, o vizinho, o cunhado, o periquito, papagaio, todo mundo. Aquele que empreende. Principalmente. Aquele empresário, que de repente ele não está empresário, ele está empresediário. E a gente está até falando, o podcast é um empreendimento. Sim, o nosso podcast... Exatamente, o nosso podcast, ele nasceu exatamente, é um outro negócio, né? É um outro negócio. Começou pelo podcast. Na verdade, começou pelo podcast. Exato. E deu outras ramificações, né? Mas eu falo que o podcast, no Quinto Elemento, ele é um complemento do que a gente faz. Sim. Aqui a gente traz dicas, a gente traz pessoas que são autoridades naquilo que elas fazem, naquilo que elas entregam. Muito importante. Então, o podcast, na verdade, ele é um canal onde você consegue tirar as dúvidas das pessoas que nos procuram de uma forma um pouco mais abrangente. E às vezes você tem ideias, insights de estar assistindo, né, o nosso podcast. Porque assim, a gente traz com muita ênfase no assunto, né? No assunto do empreendedorismo. Então, a gente traz as dores, a gente traz dicas de como você se libertar, de como você fazer, de como você chegar, ou não fazer, né? Então, é aprendizado mesmo, né? Então, isso faz total diferença. Agora, Gi, fala, vamos falar, tem um ponto aqui que eu queria muito falar para as pessoas, que às vezes elas não têm essa consciência. Tem eu estava lendo que 70% das pessoas que começam empreendendo, depois de 1 ano elas fecham, né? Sim. Isso é um dado que sempre sai, né? Principalmente no IBGE, no Sebrae, sai bastante esses dados falando sobre as empresas que não continuam, né? Mas eu ainda compartilho da opinião de que elas fecham por não ter mesmo essa consciência de que ela precisa se planejar. E falando assim sobre, eu não tenho condições de investir para alguém fazer esse planejamento para mim. Gente, a rede social, o YouTube, o Sebrae, ele tá aí, ele te disponibiliza o material, né? Se você entra lá no site deles, por exemplo, ele te dá o caminho para você pelo menos startar. Então não tem desculpa, sabe? Falar em caminho, logo a gente vai estar aí com o nosso livro, o nosso e-book. Tá lindo. Como fazer o seu primeiro milhão. Não percam. Vai ser sensacional. Lá tem muita coisa, tem várias coisas que a gente colocou para vocês. É um caminho mesmo, né? De como você seguir, de como você iniciar o seu negócio, de como você fazer certinho e não dar com a cara na porta das coisas, né? Como a gente passou, né? Então, é um direcionamento muito bacana. É uma doação, né, que nós fizemos da nossa história, das histórias dos empresários que a gente do que encontrou pelo caminho, né, de todas. Então, a gente fez um apanhado aí para você poder chegar mais longe,
né? Mesmo que você, neste momento, não tenha como investir na mentoria do Quinto Elemento, o livro, ele já vai te dar um ótimo direcionamento e você vai se encantar, e eu duvido que você não vai querer o Quinto Elemento na sua vida. E é para vocês verem como a gente também pensa tanto no planejamento, é a mesma coisa do network. Se você voltar a 4 podcasts antes, você vai ver que eu falei uma data, a gente falou outra data. Então a gente está planejando. Não, porque seria muito fácil. Que a gente tem que recalcular sempre. Uhum. E a gente quer trazer o melhor. Não é desistir do sonho. É recalcular a rota. É recalcular. Então a gente planeja. E pra gente chegar entregando para vocês um network que vocês vão sair de lá satisfeitos, é planejamento. Uhum. Não tem como... em um mês eu planejar um network. Vamos ver. Não tem como, gente. Não tem como. Não mesmo. Não. Porque é tudo muito planejado. Tem que ser, né? Tem que ser. É espaço que tem que ver, é o evento, qual que vai ser a narrativa, para quantas pessoas. Estarem confortáveis. Exatamente, se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser de noite, na semana, final de semana. São vários detalhes. Vários detalhes que, se não olhar com um olhar mais de cuidado, a gente acaba pecando. Né? E aí aquilo que era para sair extraordinário, sai estragado. E falando em planejar, então assim, vamos falar um pouquinho sobre, a Gi falou o eu-presário. Eu presidiário. Que é sozinho, que faz tudo, né? Preso no seu próprio negócio. Preso no seu negócio, porque quando a gente fala assim, eu sou dono do meu próprio negócio, eu vou ter a liberdade financeira, eu vou ter tempo, eu vou trabalhar o dia que eu quiser, e não é assim. Não. Né? É até arrogante você pensar isso, né? E é pelo contrário, né? Pelo planejamento contrário. Em cima de planejamento. O tempo todo. E quem faz? E quem não faz? E quem não faz? Como é que faz? Gente, não existe não planejar. Não mesmo. Não, eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer nada se eu não planejar. Não consigo. Imagina eu. Mesmo não planejando ainda não... Muitas coisas eu falho, mesmo no planejamento. Existe algo assim que... Hoje eu penso que se cada pessoa pudesse fazer primeiro o autoconhecimento, ela se conhecer, ela saber quais são as seus pontos fortes e os seus pontos fracos, para que você pudesse conseguir ter uma orientação melhor daquilo que você quer, ficaria tudo mais como que eu posso dizer? Não vou dizer fácil, mas menos difícil, vamos dizer assim. Menos difícil. Até porque, assim, quando a gente fala dos pontos fortes e dos pontos fracos, não é pra gente focar naquilo que você é fraco. E sim olhar para a sua fraqueza de uma forma assim, nossa, isso daqui eu preciso transformar em fortaleza. Porque o nosso ponto fraco, se a gente olhar de uma forma diferente, ele pode ser a nossa maior fortaleza. Isso mesmo. Pode ser a nossa maior riqueza, né? Um exemplo básico, assim, eu tenho vergonha, eu não consigo falar em público. Nossa, aí você começa a estudar sobre isso, como que eu posso me desenvolver, como que eu posso aprimorar a minha fala, quais são as pessoas certas que eu tenho que procurar, e você começa a se alimentar da sua fraqueza, digamos assim, para transformar ela em fortaleza. A pessoa, ela faz disso um case de sucesso dela mesmo. Mas é o que eu tenho feito, é o que a Gi acabou de falar. Para mim, falar no podcast é difícil. Você pode colocar uma câmera na minha frente, eu dou uma travada, gente. Então eu tô procurando melhorar cada dia mais. O que eu faço? Eu vou ver outros podcasts, eu vou ler, eu vou fazer um curso de oratória. Então eu vou procurar melhorar. Exato. Agora, se eu falar assim,
Se eu colocar meu primeiro podcast, que eu fico meio travada, eu falar, Não, o não vou primeiro mais você nem apresentar. falou. O primeiro eu não falei não, viu, gente? Realmente, o primeiro eu não falei mesmo. E daí a Lu fala, não, você tem que participar mais, porque você vai perdendo essa vergonha. E não é vergonha, gente. Porque assim, se você colocar o microfone, eu consigo falar com 1000 pessoas. Sem a câmera. Colocou a câmera, parece que eu... Ui! Então, é o que a gente acabou de falar. Eu não vou me fragilizar. Não vou me fragilizar. Eu vou procurar melhorar. Exato. Não é? É se encontrar, né? Se encontrar. Um outro exemplo é eu falo que sou eu mesmo, né? Porque assim, na minha maior fragilidade foi aonde eu tive o meu maior encontro. E o meu despertar. O seu despertar. Entendeu? Então, é fazer da sua fragilidade realmente um case de sucesso. Agora, pegando esse gancho. Olha lá, despertou, gente. Despertou a Marília Gabriela aqui. Vamos fazer um bate-bola. Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu sou totalmente contra essa frase. Marília, não, gente, é Marília Gabriela. Tá da bom. entrevistadora. Então não a Gabriela. Porque toda vez que a gente fala nas lives da Gi, ela fala, eu sou contra. Não, eu também, essa frase não me pertence. Não me pertence Hoje, também. Carol, eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês vão respondendo Vamos aí no dois ponto ou de vista Carol. de vocês. Não, vamos. Gente, eu ainda sou envergonhada, viu? A Gi, ela, como ela participa muito mais das mentorias, tal, ela tem uma bagagem maior para falar. Não, mas uma Carol, coisa. Ela já baseia muito. A Carol, ela é mais observadora, mas ela é crítica e ela pega o que a gente não pega. Hoje ela me fez uma pergunta que ela ficou indignada, porque eu sou dispersa. Nossa, eu fiquei indignada mesmo. Eu quero saber. Nos bastidores eu te falo, eu sou muito observadora. Ela é observadora muito. demais. Conversou com a pessoa, a Lu conversou com a pessoa, esteve com a pessoa. Daí eu fiz uma pergunta pra Lu, falou, não vi. Lu, como? Você acredita? Acredito. Não, gente. Não, agora você falando sobre network e tudo da Gi, eu só quero falar uma única coisinha do network e o movimento que a Gi sempre fala. Realmente, eu comecei network, movimentar, porque eu comecei a acompanhar. Tanto a Gi falar, é aquilo, você vai a primeira vez no network, você vai querer ir sempre, gente. É muito legal. Porque se a gente surreal. tivesse tempo, a gente tava todo dia no network. Sim. Porque daí você começa... O duro é o tempo que a gente não tem, né, Cá? Mas vale muito a pena. Vale. E o primeiro que você vai, se você não for... O primeiro que você vai... E se você nunca foi, vai ser o nosso primeiro encontro no nosso network. Você vai amar. Vai. E vai querer voltar vai ser muito legal. Vai ser muito top. Vamos lá. Então, assim, vamos dar algumas dicas para quem tá assistindo a gente e tá sem direcionamento, né? Qual que é o primeiro passo que você entende, vocês duas, quem quiser responder. E você também, que você também é empresária. Não, hoje eu só vou perguntar. Tá. Ela não entra no debate. Qual que é o primeiro passo para a pessoa que está querendo iniciar um negócio do zero? O que ela precisa, o que você julga ser o mais importante? A primeira pergunta que a gente já falou disso várias vezes, né? Mas vamos sucinto, porque tem várias perguntas aqui. Vai, rapidão, então, sucintamente. A primeira coisa que eu pergunto pra pessoa é a sua paixão? Legal. Eu falaria para ir conhecer. E conhecer... quer montar uma padaria? Fique 3 dias lá. 4 dias. Procure conhecer como que funciona a padaria. Porque não é todo mundo que sabe fazer sonho, gente. Verdade. Não é? Agora eu vou falar disso daí. Vou pegar. Tá. Eu não ia falar, mas assim, isso é muito importante. Tem um mercado perto de casa que a gente compra pão todo final de semana.
A fila é um mercadinho bem pequenininho. A fila é quase na rua de final de semana. Porque o pão lá é tão maravilhoso. E é um mercadinho pequenininho. E tem uma padaria sensacional, que é carésima, né? Que o pão não é bacana. Mas vocês perceberam não responde pro meu paladar. Mas assim, agora eu vou voltar a pergunta para você e pra Gi. Vocês perceberam que alguns estabelecimentos... Eu vou dar um exemplo aqui. Você é acostumado sempre naquele local comprar um hambúrguer. Uhum. Sempre. Tudo bem que as coisas aumentaram e tudo. Só que ele aumentou o valor e diminuiu o produto. O produto. Você percebeu isso, Gi, já em alguns lugares? E os produtos de marca grande, a maioria diminuíram e ainda vem na embalagem. A informação. A informação que diminuiu 20%, 10%. É necessário eles informarem, porque se eles não informarem, vão ser autuados, né? Mas eu sou da seguinte opinião. Se você vai aumentar o preço, continue com a sua qualidade. Sim. Porque se você vai naquele local, aquele hambúrguer diminuiu a qualidade, você vai parar de comprar lá. Sim. Qualidade com certeza. Qualidade. Gente, vamos deixar a qualidade das coisas, Sim, né? Exatamente. Isso a qualidade é tudo, né? É o principal, não pode perder nunca. Eu tô querendo empreender, mas o meu dinheiro é pouco, mas meu sonho é gigante. O que a gente faz, Gi? Assim, Lu, é uma pergunta até reflexiva, né? Bem reflexiva. Eu tenho um sonho, mas eu não tenho condições. Das duas, de repente compartilhar desse meu sonho com uma outra pessoa que possa investir. Network. Compartilhar do meu sonho para que ela possa vir junto comigo. Ou investidor anjo. Exatamente. Investidor anjo. É o que eu faria. É investidor o compartilhar. anjo. Tem, né? Precisa é o compartilhar, né? Por isso que é importante a gente ter essas conexões. Gente, e isso é tão legal que você falar, porque assim, eu estive recentemente num evento nesse final de semana, né? E era um evento de vendas, porque eu sempre tô fazendo especialização em vendas. E lá uma pessoa olhou para mim e falou assim: nossa, eu gostei da maneira como você falou. Vamos fazer alguma coisa juntos? Viu? A pessoa já querendo investir no meu negócio. Olha que legal. É o que você faria, investidor anjo. Qual a habilidade mais importante que os nanoempreendedores eles precisam ter? Ousadia. Isso. Criatividade. Ousadia e criatividade é a coisa que mais a gente precisa ter quando a gente tem um negócio pequeno. Sim. A pessoa ela precisa ser curiosa, né? Sim. Ela tem que ser curiosa. Exatamente. Vocês acham que é melhor começar sozinho ou começar com sócios? Depende. Eu acho que depende, Lu. Eu não posso falar... Assim, eu sempre comecei com sociedade. E todas eu me dei bem, né? Em algum estágio, a sociedade, ela se desfez. Mas não porque não dava certo. É porque seguiu caminhos diferentes, né? E hoje eu estou carreira solo. Para mim, que tenho realmente uma deficiência, digamos assim, para conseguir me manter no foco, é mais difícil. É muito mais difícil. Agora, quando você tem uma pessoa que tem uma personalidade que complementa a sua, se torna mais fácil, né? Então, eu não sei te dizer. Estou vivendo agora o momento solo. Bom, eu tenho os dois lados, né? Eu tenho uma sociedade, solo e solo. Então, gente, eu não sei. Não é? Eu tenho também. Duas sociedades. Eu tenho... Três. Vou cheia. Eu tenho 3
Nossa, até me perdi. Eu tenho 3 sociedades. Isso é uma holding. Eu tenho 3 sociedades, tenho uma solo. Como eu acho que todas nós, né? Você também. Eu tenho solo e tenho sociedade. Eu sou... Eu, E todas é bacana. Eu acho que depende muito, né, da pessoa, né? Não só da pessoa, mas do propósito. Mas dá pra você fazer tudo com network, conexões, Sim. rede de apoio, Rede de né? apoio. Isso é muito importante. A gente começou assim, né, Lu? Foi. Sim. Todas começamos assim. A gente se conheceu cliente. Eu fui cliente da Gi, depois a Gi foi minha cliente, a Carol foi minha cliente, depois eu fui cliente da Carol. E aí foi. Né? E agora nós somos sócios. E agora somos sócios. É o 5º elemento, cada uma com a sua expertise. E todas são assim, né? Gi, essa é o mais específico para você que faz a mentoria. Qual é o erro mais comum dos pequenos empreendedores, dos pequenos que começam aí sozinho, das pequenas empresas? É achar que vai conseguir o mesmo resultado sempre da mesma forma. Ele não investe na capacitação dele. Ele não investe. Ele investe em conhecimento técnico, mas ele não investe na capacitação de empreender, de se avaliar, de se conhecer. Não investe. Esse é o maior erro que eu enxergo. Outro maior erro, contratação de parente. É uma dor que a pessoa ela carrega porque ela não consegue se livrar da situação. E ela fica ali, ó, driblando. Sabe? Você pega os 2 pratos e vai driblando. Eu tenho 2 amigas que eu sou cliente delas. Elas vão saber quem eu tô falando, não vou citar nomes. Mas elas são 2 profissionais excelentes. Só que elas investem muito no conhecimento técnico, mas não investem no conhecimento de gestão. Gestão. De gestão. O negócio delas não cresce porque elas não investem nisso. E olha que não adianta, por mais que eu fale, elas não conseguem enxergar isso. É a consciência, Lu, porque segue... Isso me deixa tão triste. Mas sabe, aí é que tá, é a síndrome de Gabriela que eu falo. Porque a pessoa, ela começou um tempo, por um tempo deu certo, só que estagnou. E aí ela ainda acredita que ela consegue fazer da mesma forma. Só que, gente, nós estamos num mundo que está muito acelerado e as coisas estão acontecendo na velocidade da luz. Se a gente não se atentar aos detalhes, você fica perdido no meio do caminho. E não precisa aquele empreendedor também que ele começa a desmotivar. Tem que ter resiliência. Precisa. Mas aí você tá sozinho e você não tem motivação, porque você tá naquela É a vida prisão. Solitária, quer dizer. Solitária. Você tá naquela prisão e não quer mudar. Infelizmente. Não consegue enxergar. O poder da decisão, né? É a autorresponsabilidade. Aí a pessoa ela não prospera, ela fala que é por conta do governo, que é por conta da concorrência, que é o cliente, todo mundo, mas não é ela. Pra você prosperar, você não pode reclamar, né, gente? Pra começar, é não se a reclama. Autorresponsabilidade. Nós vamos falar sobre isso na mentoria, meninas. Autorresponsabilidade, isso é muito, muito importante. O que vocês julgam mais importante? Tudo bem que eu sei a resposta, mas vou perguntar para vocês. Planejar ou ter confiança? Vai você primeiro, que a minha... É planejar com confiança. É planejar com confiança. É o que a Gi acabou de falar, é planejar com confiança. Mas Carol, eu prefiro antes o confiar. Porque se eu não confio, eu não consigo planejar com você nada. Como que eu vou entregar uma empresa para uma pessoa que eu não conheço? Como fazer sociedade com uma pessoa que eu não confio?
Você confia? Ah, não, mas aí você tá falando de sociedade, né? Não, No mas eu coloco caso, como não, em sociedade, tudo. em tudo. Porque é tanta sociedade que eu sempre coloco sociedade. Por exemplo, assim, como eu vou fazer uma sociedade se eu não confio em tal pessoa? Pra mim, daí se eu confio, ok, eu vou planejar os próximos passos. Aí vai como é que fala? Vai eu não digo nem confiança, mas por exemplo, eu acabei entrando num negócio agora recentemente com uma pessoa que eu não tenho intimidade, né? Não tenho tanta intimidade. Eu a conheço, mas eu planejei e Teve um confiei momento no meu planejamento. oportuno e foi. E fui, entendeu? Mas então, você assim, vê os atos. Hã? Os atos. Eu não convivo com a pessoa. Não convivo, entendeu? A gente se vê poucas vezes, muitas vezes no online, mas nós estamos confiando, digamos assim, um no outro. É ideia de cada um, né? Eu É o realmente arriscar. confiar. É o risco, né? É o risco. Você se arrisca todos os dias, né? O empreendedorismo faz muito isso, faz você se arriscar, né? Eu me arrisco, só que no primeiro vacilo, tchau. Não é? Porque empreender é isso, é risco. levar a sério. Não é? Exatamente. É comprometimento, É comprometimento. né? É o que a gente sempre fala. O comprometimento Comprometimento. na sociedade é fundamental, né? Na sociedade e em qualquer outra Tudo, coisa, né? Eu sou muito prática. Eu também sou prática. Muito prática, até demais. Por isso que eu sempre falo confiar. Eu só me sento à mesa se eu confio. Não adianta. Mas é o que a Gi falou, é o arriscar. E a gente se arrisca e vamos ver o que dá, né? Tem um livro que eu li, que até aconselho quem não leu, ler, que é O Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Lá ele fala sobre isso. Ele fala sobre pessoas, como que você classifica as pessoas. E tem pessoas que são pessoas estratégicas, que você precisa estar próximo a elas. Sim. Justamente para poder, de uma forma estratégica, você alavancar o seu negócio, se aproximar de uma certa pessoa a qual vai fazer muita diferença para você e por aí vai. Então, avaliar, é conhecer pessoas, né? Por isso, de novo, estudar. Estudar comportamento, estudar Gente, pessoas. isso faz muita diferença no negócio. Faz muita diferença. É necessário então, ler. é necessário a gente Estudar. ler, estudar todo dia. Que nem você falou, eu não tenho dinheiro. Tá, você não tem dinheiro, mas a internet tá aí para você buscar disponível. conhecimento. Tem tanta coisa e não bacana, é só isso, né? tem livros. Se você não tem hábito de ler, cria o hábito de o poder ler. do hábito. E tem séries, documentários que você pode colocar na internet de empreendedorismo, coloca lá, aparece séries maravilhosas. Gente, agora, no momento, eu não vou saber falar quais, mas vou colocar no Instagram. Olha, Tem várias. Tem uma em específico que eu estou assistindo pela segunda vez. Eu mandei pra Lu. Ele, na verdade, ele fala muito sobre... dos advogados, suítes. Ele não fala de empreendedorismo na íntegra. Mas se você analisar os personagens, você vai conseguir enxergar comportamentos ali bem persuasivos que você pode usar no seu dia a dia para os seus negócios. Esse final de semana, o Miguel quis assistir um filme que eu achei muito bacana. É um filme que a gente precisa prestar bastante atenção, que é o Lobo de Wall Street. Nossa, esse é excelente! Ele fala muito de negociação e vendas. Exatamente, de vendas. Quem não assistiu, assista 1, 2 vezes. Sim. Porque você tem muitos insights ali. Quando ele fala, eu não lembro agora o nome do ator principal, que ele chega lá e ele ensina a galera como que a pessoa vai fazer para vender. E aí as pessoas, elas estão vendendo um exemplo, vai. Você quer comprar? Não quero. Vai, tá desliga. Bom, tchau. Aí ele mostra como que você faz para poder você persuadir a outra pessoa. Não é manipular, é persuadir. Que existe a diferença entre manipular e persuadir.
E aí ele começa com as falas dele. Se a pessoa prestar atenção, olhar nos detalhes e aplicar, ela vai ver que dá certo. Tem outro que eu amo de paixão, que eu já assisti várias vezes, assim, é a garra, é a resiliência, é aquela confiança que vai dar certo, que é A Procura da Felicidade, A né? Procura da Nossa, Felicidade. ele é Nossa, sensacional. É maravilhoso. Ele é sensacional e É muito emocionante, né? Você tem que... Eu sempre falo assim, a primeira vez você assiste um filme ou uma série com olhos assim de... eu tô empolgado. Mas na segunda vez, é bom você assistir pela segunda vez para você olhar os detalhes. Os detalhes. Porque é os detalhes que realmente faz a diferença. A resiliência que esse personagem tem no filme, ele não deixa cair a peteca. Ele faz de cada situação difícil um momento de gratidão. E aí as coisas vão acontecendo porque ele não desiste, ele persiste naquilo que ele acredita. De novo, é sobre acreditar. Sim, com certeza. É sobre confiar naquilo que você apostou que vai dar certo. É um filme maravilhoso. Então, tem muitos filmes que dá... Tem. O Miguel tava falando aqui pra mim. O filme da história do McDonald's também. McDonald's. Nossa, eu que adoro. ele começou... Fome de Poder. Fome de Poder. Ele começou... com 54 anos, 52 anos, né? Então, assim, nunca é tarde para você... São as crenças, Lu. Para você começar a investir no seu sonho, né? Não só no sonho, mas você investir também em capacitação. Porque tem pessoas que falam assim... mas eu já tô velho para aprender. Cara, Não. eu fui em outro evento... Eu fui em outro evento na semana passada, onde uma pessoa de 87 anos, o senhor Paulo, 87 anos, ele investiu em uma mentoria para que ele possa se aperfeiçoar em palestras. 87 anos. Que legal, e né? ele ganhou a competição e ele vai estar nos palcos da Tati De Angela no próximo evento que ela vai fazer desse ano. Ele ganhou. Então, olha só como nunca é tarde para você. A pessoa, ela envelhece pela mente dela. Sim, com certeza. Então, são crenças que ela coloca na mente dela. E aí, ela se agarra nessas crenças de que ela não é capaz, de identidade, ou de pertencimento. E aí, ela não consegue evoluir e trava ali, no meio do caminho. E ela trava em todas as áreas da vida dela. Exatamente. É igual essas franquias, não. É igual tem uma... será que pode falar o nome da franquia? Ué, pode. O KFC. O dono da KFC, Sim. ele começou não sei com quantos anos. Ele já tinha mais de 70 anos. O dono da KFC, ele começou com... né? mais de 70 anos. Então, As pessoas se reinventam, né? Elas se reinventam. Eu vou fazer uma pergunta, né? Que para que vocês possam refletir e vocês também que estão nos assistindo. Qual é o legado que você quer deixar? Exatamente. Eu vim até falando sobre isso com a minha filha no meio do caminho, né? Qual é o legado que você quer deixar? Quando as pessoas... no dia que você morrer, que elas olharem para a sua lápide... É lápide que fala? É. Que elas olharem para lá, qual é a frase que vai estar lá? Elas vão olhar e vai falar assim... Nossa, essa mulher foi extraordinária. Ou ela poderia ter vivido muito mais. Eu vou falar que eu faço, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é muito louca, você sai de um negócio e já entra em outro, já começa, já não. Mas eu não tenho medo. Eu também não. Eu não tenho medo. Eu não me importo em recomeçar. Não deu certo? Tchau. Próximo. É assim mesmo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Carol, eu acho você tão corajosa, porque ela tá no CLT, não é essa questão de CLT, gente, é que ela tá lá há tantos anos e ela fez uma faculdade, eu falo, com essa faculdade eu já teria feito tantas coisas, eu teria feito... Nossa, muitas coisas. Lá nisso, eu vou até... Tava falando semana passada, eu vou iniciar uma outra faculdade agora.
e eu vou começar de novo. Tá certo. Mas é isso, gente. Porque Mas eu preciso desse conhecimento. Então, eu não tenho medo de começar. Ai, nossa, você vai fazer de novo. Vou. Na verdade, o conhecimento Então, assim, ele já está dentro de você. Só que eu você preciso só vai aprimorar. Exatamente. Aprimorar. Então, assim, eu não tenho medo. Que tempo que eu vou ter? Não sei. O Eu dia também tem não. A gente 24 arruma. horas. A gente arruma, Lu. Mas que eu vou. Então, assim, eu preciso disso pra passar pro próximo nível, né? Isso mesmo. Então, eu vou. Eu não Não tô é com medo, tarde não. pra Nunca nada. é tarde. Vou... Eu só, até assim, né, falando sobre isso, são decisões. Sim. Tudo na vida da gente são decisões. Vou decidir não fazer nada também é uma decisão. O que não dá é para você se lamentar pelas decisões que você deixou de tomar para viver o sobrenatural. É isso Pegando mesmo. esse gancho aí, tá quase estourando o nosso tempo. Se você deixa aí uma dica, uma única dica para quem tá começando agora, o que você daria de dica aí? Procura o quinto elemento para você começar errando menos. Eu também. Vem pro network, né? Vamos pro network. O network vai te ajudar, vai abrir, vai destravar. Gente, é expansão de mente. É a expansão. É o que a gente fala, é a expansão da consciência, né? Então, a gente trabalha baixando barreiras, tirando crenças, né? Porque a gente trabalha muito na parte do emocional mesmo, né? Destravar, virar a chave. Mostrar pra você que não tem só aquele caminho, tem vários caminhos, né? Ô Lu, e se você for ler, né, os livros mais direcionados para o seu crescimento profissional e também o pessoal, todos falam da sua mentalidade. Sim, mentalidade é tudo, né? Da sua mentalidade, como você se vê. Tudo começa aqui. Sim, com certeza. Eu falei isso vindo pra cá, falei pra Dandara, né? Mentalidade eu falei tudo. assim, filha, tudo que Como existe no mundo foi pensado primeiro. Tudo. Uma lâmpada, uma mesa, um copo. Tudo saiu daqui. Você imaginou, viu e depois você projetou no mundo real. O que eu ia falar é pensar e planejar como fazer. Então, como é que você não pensa e não planeja o seu negócio? Não tem. Como é que vai dar certo? Tudo tem que ser planejado. Tudo tem que ser planejado. Desde o seu nome até... o que a gente, né, já falou em alguns episódios atrás. É cor, é nome, tudo tem um porquê. Né? Tudo tem um porquê. Mas agora, como nada dura para sempre, nosso tempo acabou. Mas... se você acha que acabou, não acabou. A resenha vai continuar. No próximo episódio do Quinto Elemento, a gente vai continuar falando, né, de empreendedorismo, mas a gente vai falar sobre a parte boa. O que os gigantes fizeram que você não sabe. Os grandes empresários, eles chegaram lá porque, como, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, não perca o nosso próximo episódio, que está riquíssimo, maravilhoso, rico. Estudem. Não gosta de ler? Ouve. Tem os livros, os audiobooks, né? Ouve. Veja podcast. De conhecimento. Transborde, porque assim, conhecimento é tudo. Tudo, e ninguém tira da gente. Ninguém tira da gente. Não. Né? Até essa semana eu dei risada com a minha amiga lá que me ajuda em casa. Eu não sei o que a gente tava falando, que eu falei assim, nossa, a coisa que eu mais odeio é ver alguém escrever errado, né? Chega uma mensagem pra mim, sei lá, de algum parceiro. Na hora, se escreveu errado, não serve pra mim.
Não serve, eu já começo ali. Então, assim, conhecimento. Gente, não sabe escrever? Vai aprender a escrever. Não sabe, vai fazer. Não deixa, não tem idade para começar. Não. E não né? tenha vergonha. Não pode ter. Como chama agora, tá na moda o povo falar que eu sou sapissexual. Gosto de gente inteligente. Boa. Já fechou. Já fechou. Muito bom. Vamos! Isso mesmo! Muito Tchau, bom. gente. Então, até o próximo episódio do Quinto Elemento. Não perca, chame a gente vai deixar todos os nossos... Curta, compartilha, manda aí. A gente é muito louca, mas a gente dá muito conhecimento para vocês. Isso mesmo. Tchau, Tchau. gente! Tchau, tchau.